Olá, pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Elin Naim. Essa semana a gente vai de cultura, vai de literatura. Ele que foi meu professor de artes na escola, olha só o trabalho que eu dei para Adriano. Adriano Moura vai estar aqui batendo um papo com a gente. Professor, a gente vai falar dos outros adjetivos, mas com muito prazer eu tive o professor na época do Cefa, quando eu estudei no meu ensino médio. Prazer estar aqui. E eu sempre falo que aqui não tem roteiro, um negócio meio bagunçado, mas é um bagunçado organizado, vamos poder dizer assim. E obrigado por o senhor estar aqui. Para mim é um grande prazer ter uma pessoa que eu vivenciei durante parte da minha adolescência, minha infância, e uma pessoa que tem um trabalho tão bonito aqui em Campos, na região. Então, obrigado. E a gente falar um pouquinho de uma coisa que deveria ser muito mais valorizada, que é, com todo respeito à literatura e tudo que envolve cultura, porque cultura é educação, cultura faz com que as pessoas tenham um discernimento da vida muito melhor. E eu sempre começo aqui falando um pouco do Adriano. Vamos falar um pouquinho do Adriano. Adriano, filho de quem? Se nasceu em Campos, um pouquinho da vida pessoal do Adriano antes da gente entrar aí no artista, no professor, no amante da literatura. Vamos falar um pouquinho sobre o Adriano, pessoa física. Obrigado, Hélio. É um prazer também estar aqui. Esse encontro de gerações, né, poderíamos dizer assim, né, anos depois, né, te conheci adolescente, né, e agora adulto, um profissional não só da comunicação, né, de uma série de outros setores também aí da cidade. Eu, na realidade, eu sou o Adriano, nascido do interior, né, de Campos dos Goytacazes, filho de Dona Tide, né, que é conforme a minha mãe era conhecida, né, lá em Travessão de Campos, né, 7º distrito. E assim, eu tenho uma história que se inicia, né, a partir do teatro. E o teatro, ele teve uma importância muito grande na minha vida, porque ele que me propiciou adentrar outros segmentos, como a própria literatura e a própria educação. Tanto que eu digo que sem o teatro, talvez eu não seria, né, nem um terço daquilo que eu sou, nem teria conquistado também, né, nem um terço daquilo que eu conquistei, não apenas como profissional, mas também como ser humano. E como professor, né, eu digo até hoje que eu não consigo enxergar a minha vida fora da sala de aula, assim como não consigo enxergar a minha vida fora do teatro, porque é um modo que eu percebi de me inscrever no mundo, né? Acho que todo ser humano ele deixa a sua assinatura de alguma maneira, né? Um legado. Na sua existência. Um legado. Né? Isso. Inicia uma história ali. Exato. E eu sou de uma família, né, que embora pobre, né, sempre valorizou muito essa coisa da educação, né, de estudar, não estudar, né, em primeiro lugar, sabe, com todas as dificuldades. Então eu me tornei um profissional também valorizando muito mais esses aspectos por conta dessa criação que eu tive também. Da educação. E o teatro começou aonde? Qual foi essa parte? Onde começou essa paixão pelo teatro e depois aonde você iniciou, basicamente, no teatro? Porque, na verdade, você falando, a gente para analisar. Realmente, o teatro ele é o pontapé para várias outras profissões. Eu conheço muitos advogados que tiveram que fazer teatro até para melhorar, né, em sua oratória, melhorar em questão de júris, etc. e tal. Eu conheço alguns que já fizeram isso. Políticos que passaram pelo teatro, outras profissões têm, e a sala de aula é o maior exemplo disso, porque a partir do momento que o teatro, você se desempenha no teatro, para você ir para uma sala de aula, você tem muito mais, já vamos dizer assim, desenvoltura para começar essa questão da sala de aula. Quando que o teatro começou na sua vida? Já criança? Como é que foi isso? O teatro na minha vida começou da maneira como ele começa na vida da maioria das pessoas, né, que até hoje, né, trabalham com arte, que é aqueles grupos jovens de igreja, né? Todo grupo jovem de igreja tem um grupo de teatro. É verdade. Isso é muito interessante. E aí, né, eu, como sempre tive uma certa aptidão para escrita,
eu era a pessoa do grupo jovem convidada para escrever as peças que seriam encenadas. E aí aqueles temas pedagógicos, né? Vamos escrever uma peça sobre o meio ambiente, né? Sobre o combate às drogas, né? Aquela coisa toda do jovem que quer mudar o mundo, né? Então eu ficava sempre incumbido de desenvolver esses roteiros. E depois, quando eu ingresso no ensino médio da Escola Técnica Federal de Campos, que ainda é da Escola Técnica Federal. Nosso querido IFE de hoje, né? E hoje é o IFE, exato. Eu fiz instrumentação industrial lá, né? Então a minha formação de ensino médio foi técnica. E havia uma oficina de teatro que era coordenada pelo poeta Arthur Gomes. E eu era aquele estudante técnico que matava a aula das disciplinas técnicas para ir para a aula de teatro. Para a oficina de teatro. E o teatro é uma das artes mais completas e complexas porque ela te permite transitar em diferentes setores, né? Você participa da construção técnica de um espetáculo, da construção estética de um espetáculo, da construção política de um espetáculo, política no sentido de como você precisa se organizar ali dentro para que aquilo aconteça. Ou seja, você pode muitas das vezes escrever, atuar, cuidar de figurino, da luz, do som, né? Ou seja, é uma arte que abrange todas... da música que vai ser teatro, que vai ser tocada na peça. Ou seja, realmente é muito amplo, né? O teatro é muito amplo. E é uma arte muito cooperativa, e é uma arte que ela te ensina que é preciso que cada um dentro daquela organização, né, execute, né, da forma mais satisfatória possível a sua função, mas pensando sempre num coletivo. Porque se um sai errado, acaba saindo tudo errado. Exato. Né? Então, e aí a partir do teatro eu comecei também a adquirir certos aprendizados para outras áreas, que é quando eu decido, e aí eu tinha aquela fantasia de que eu poderia viver de teatro, mas ao mesmo tempo a realidade vai e te puxa, né? Não, morando em Campos não tem como você viver de teatro, e aí eu entendi que eu deveria me enveredar para uma outra área, né, profissional, que me permitisse fazer teatro e também pagar os boletos. Pagar os boletos. Os famosos boletos que chegam, né? E como a literatura ela tem uma interseção com as artes, né, inclusive com o teatro, foi um caminho que eu resolvi percorrer para desenvolver uma atividade profissional que me mantivesse, mas que não me impedisse também de continuar, né, atuando. Sonho. Exatamente. Então, na verdade, você ali faz a questão da literatura, vira professor, ou seja, faz essa área pedagógica, e aí começa a continuar os projetos de teatro, de literatura, mas também com essa formação acadêmica para poder estar em sala de aula e aí também ter o ganho financeiro ali como professor, que na minha humilde opinião, já falei isso algumas vezes nesse microfone, que eu não falo de política, a gente aqui fala de política como um todo, não como política partidária absolutamente. Nós temos, sem dúvida, no país as duas profissões mais ridicularizadas do mundo. Eu poderia até botar a terceira como policial militar também, mas as duas mais, com certeza, são as técnicas de enfermagem, que literalmente ganham valores absurdos, mas absurdos mesmo, e que praticamente tocam um hospital. Você tem lá médicos, enfermeiros que ganham mais, o enfermeiro até ganha bem menos que o médico, mas tiveram uma formação, um custo de faculdade muito mais alto. Mas você tem o técnico de enfermagem que leva o piano mesmo e não é valorizado como deveria. E sem dúvida nenhuma, eu falo muito isso, que a saúde ela é um remédio, né? Mas a cura mesmo das pessoas, dos problemas que nós, seres humanos, criamos, né? Porque o problema aí não existe, a gente que cria eles, né? É educação. E você vê um professor no país ganhar o que ganha é verdadeiramente uma vergonha. E aí a gente vê o quanto que a cura não é valorizada. Ou seja, a gente sabe, eu falo muito isso em vários bate-papos que a gente tem, da diferença da cultura oriental, por exemplo, no Japão, a educação dos japoneses para a educação, por exemplo, do nosso país, e o quanto
a vida evolui muito melhor, mais fácil, mais leve nesses mundos do que no nosso mundo, infelizmente, e isso por falta de educação. O brasileiro, por si só, em sua grande maioria, não tem educação. E isso faz com que a gente tenha a maioria dos problemas que a gente tem na nossa vida. E aí vai para uma área sofrida também, que é a área da educação. Agora, isso tem relação, né? Eu acho que o Darcy Ribeiro falava muito isso, né? Isso tem relação com um projeto, né? Isso é o que a gente tem de repensar em relação à educação, é que projeto de país a gente tem construído, né? Porque há interesse, né, de determinados grupos, tanto no âmbito da economia ou no âmbito da política de um modo geral. Da dependência. Que a educação brasileira fracasse. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho um recorte, eu não sei apontar assim, com mais precisão cronologicamente. Agora, se você pensar parte da educação pública até mais ou menos ali o início dos anos 80, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, eu sou produto da escola pública. E uma série de outros colegas da minha geração também são produtos de escola pública. A questão é, em que momento o investimento na educação pública, né, em termos, né, gerais, deixa de ser um projeto, né, social, político e econômico, né? E aí a gente precisa retomar a gente lá na nossa história, vida pregressa lá, né, de século XIX, os nossos processos de independência e vários outros momentos da história do país em que a figura do professor, e não só a figura do professor, a figura do escritor, a figura do artista, a figura do intelectual, porque são profissionais que têm na sua própria prática profissional o objetivo, né, de também contestar determinadas estruturas. Então, a quem interessa manter esse profissional, entende, né, subjugado, né, numa condição de subserviência. Na verdade, o que acontece, na minha opinião, e aí é uma opinião até que vai validar muito mais com a experiência e com a vivência que o senhor tem de vida sobre esses temas. Na minha opinião, a cultura e a educação como um todo, porque para mim a cultura faz parte da educação e a educação faz parte da cultura, é um conjunto de coisas. Vamos falar da literatura, por exemplo. A literatura, ela é, pelo menos no Brasil, uma questão muito hipócrita na maioria das vezes. Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Ela é 880. Você tem lá o glamour de certos autores e da valorização de certos autores e que vocês que eu digo, a população como um todo, principalmente a classe política e empresarial. Esses caras estão lá em cima, ou seja, é o 80 para todo mundo. Só que, na realidade, esse mesmo poder que poderia trazer os 8 para os 40, para os 30, não há. Ou seja, você tem de um lado o resort e do outro lado o esgoto a céu aberto. Ou seja, existe todo um glamour, a academia de letras e tal, e aí há um investimento por parte do poder público, eu não digo municipal não, eu digo estadual, federal, em geral, mas o incentivo no pequeno ali, para que aquele cara vire o grandão lá de cima, é zero. Então é um 880 muito absurdo, onde há um glamour muito grande dessa parte intelectual, depois que o cara já chega lá no topo, e muitas das vezes ninguém nem ajudou esse cara a chegar no topo, ou seja, o cara foi galgando mesmo, e aí são pequenas, raríssimas exceções, mas não há por parte, e eu acho que pode ter sido aí nessa época aí, mudou o rumo completamente. E aí, quando a gente fala de educação, não é só escola. Não. A educação é muito tudo. Mais do que a escola. Sim. Educação, a escola é apenas o pontapé, né? De início. Né? A escola faz parte de um organismo, né? E a literatura precisa de leitor, né? E há dois modos de se formar leitor, né? O leitor, ele pode ser formado no ambiente familiar, no ambiente escolar e no ambiente social. Então, se você mora num país, numa cidade ou num estado em que, por exemplo, grande parte das famílias não tem o hábito da leitura,
uma escola que não desenvolve também esse hábito. Não vai ter leitor. E uma sociedade que não impulsiona isso, inclusive financeiramente, você não tem leitor. Agora, eu acho que esse cenário ele tem se alterado um pouco, né, nas últimas décadas. Eu falo isso, né, com base em algumas questões editoriais, até por conta do contato, né, inclusive com editoras pequenas, por conta da publicação dos meus livros. Há hoje uma demanda grande de leitores e de autores no Brasil, né, a ponto de a quantidade de editoras independentes, né, crescerem enorme, muito, cresceram muito. Cresceu bastante. A grande questão é o acesso de grande parte do público leitor a livro, que livro ainda é um objeto caro para a grande maioria das pessoas. Até porque existe todo um custo, não só pedagógico, né, no caso artístico de ser feito, como também a questão da impressão, material. Existe uma série de demandas que hoje em dia na internet você clicou um botão, todo mundo tem acesso. Quando você vai para um livro, eu particularmente, eu gosto do papel, eu né? gosto do papel para tudo, então é muito mais complexo. Eu queria, até para que a gente pudesse entrar um pouco na questão sua, quando você vai para essa questão da literatura, a gente está vendo aqui um livro, esse já é o seu quinto livro. Você conseguiu fazer aquilo que você gostaria? Levou para o teatro? Exatamente. Os meus livros, eu sempre os escrevo e depois penso em algumas estratégias justamente de fazer com que ele forme leitores. O primeiro livro que eu escrevi em 2007, que era um livro de poesia chamado Liquidificador, Poesia para Vitamina, eu produzi um espetáculo musical com os poemas do livro musicados. E os poemas do livro foram musicados por um aluno meu do ensino médio na época, que é o Matheus Nicolau, né, que é um músico, né, de extrema competência. E aí eu percebi naquele momento como que as pessoas que iam ao teatro assistir ao espetáculo, depois elas procuravam um livro para comprar. Pô, que legal. Isso acabou virando para mim uma certa estratégia. 3 anos depois eu escrevo uma peça de teatro intitulada O Julgamento de Lúcifer, né, que teve 3 montagens já, e tentei publicar o texto teatral. A editora, então, né, me respondeu da seguinte maneira: olha, não tem leitor para peça de teatro. Geralmente quem compra a peça de teatro, né, a maioria das pessoas estão ligadas, né, ao teatro. Faz o seguinte, transforma em narrativa, que aí a gente publica. Aconteceu exatamente isso. As pessoas que assistiram a peça O Julgamento de Lúcifer passaram a buscar o livro O Julgamento de Lúcifer, a ponto do livro ter virado obra de referência para um projeto de leitura da Universidade Cândido Mendes, que é um projeto chamado Corpus Literário, que obriga todos os alunos de todos os cursos da universidade a lerem uma obra literária por semestre. Pô, que legal. Então, isso, de certo modo, né, você está contribuindo para a formação do leitor. Esse livro, né, que foi lançado há um mês atrás, mais ou menos, né, foi lançado no dia 7 de junho, teve a sua versão teatral iniciada antes do lançamento e estreada agora nesse final de semana. A gente verificou exatamente a mesma coisa. Pessoas saíam do espetáculo procurando o livro, onde tem o livro, e eu, muito espertamente, né, levo do livro e deixo ele disponível no saguão do teatro. Já sabendo dessa estratégia. Isso. Então, isso são estratégias... Qual é o nome do livro? É A Inocência dos Mortos, né? Quer dar um spoilerzinho? Pode. E é interessante porque é uma trama que mistura o que a gente chama em literatura de metaficção, que é quando você discute a própria ideia de ficção por meio de uma obra de ficção, colocando o leitor nessa fronteira entre o que é realidade e o que é a ficção de um modo geral, né? E aí tem um escritor que retorna a campus depois de 20 anos para ficar perto da família durante a pandemia de Covid, e ele começa a recuperar algumas memórias de quando ele era adolescente, né, por conta de um cheiro de broa de milho que vem do vizinho, e ele recupera, né, de quando ele, né, vivia essa experiência, e ele descobre que um de seus amigos, né, dos anos 80, quando ele era adolescente, tinha uma boy band que dançava break, imitava o Michael Jackson,
Ele descobre que um desses amigos tinha sido assassinado e ele encontra o diário que esse amigo começou a escrever em 1985, só parou em 2022, com um intervalo de 18 anos de páginas arrancadas. Então, por meio desse diário, ele resolve investigar a morte do amigo para escrever o livro. Caraca. Então, você tem o livro dentro do livro. Muito bacana. Então, assim, e é um livro que percorre... E você vai lendo e você fica curioso e vai querer continuar lendo e continuar lendo até... E mistura diferentes modos de escrita. Só para você ter exemplo, a primeira parte do livro tem um tom memorialístico, né? A segunda, um tom de escrita de diário. E a terceira, de investigação policial, né? E você tem todo um cenário das ruas do centro da cidade, né? Ele percorre Oliveira Botelho, Barão de Miracema, porque algumas pistas, né, do diário envolvem uma área de prostituição ali no centro da cidade, né? Aquelas esquinas ali da 21 de abril, né? Sim. Então mistura um pouco essa coisa do ambiente noturno, né, das madrugadas. E isso instiga principalmente o público campista. Porque ele está vivenciando algo que ele vive na vida dele, na vida real. Ele vai lendo o livro, assim, não, eu conheço essa rua, né? Eu estive nesse bar. E a peça volta em agosto. A peça retorna... Esse final de semana. Retorna no próximo, sem ser esse final de semana... não, exatamente. Esse próximo final de semana, exatamente. 9, 10, 11 de agosto, né? A gente permanece no teatro às 20 horas. E tem uma coisa interessante, porque o final da peça é diferente do final do livro. Que aí você já cria uma outra provocação. Porra, muito bacana. Então, ou seja, o cara que viu a peça, ele vai querer comprar o livro. Ele vai querer comprar muito bacana, livro, professor. Entendeu? Eu não tenho como não chamar de professor, porque a história me permite isso. Hoje, na sua opinião, como escritor, como artista, como professor, o que você sente falta na cidade? O que eu não falo apenas do poder público, não falo também do poder público, mas no geral, como um todo. O que o Adriano gostaria, não por questões pessoais dele, Adriano, porque eu acho que as pessoas que querem ter algo de benefício para si próprio e que pensam corretamente, pensam como um todo, que consequentemente isso vem também para a pessoa de maneira... indireta depois, porque eu creio muito nisso. Eu quero bem para o meu segmento de trabalho, porque eu mexo com entretenimento há 20 anos, então quanto mais forte o setor, consequentemente eu vou ser beneficiado, porque é assim que eu entendo de vida e é assim que eu entendo de negócio também. O que o Adriano gostaria que acontecesse em Campos? Formação de plateias. Formação de plateias e formações de leitores. Então, por exemplo, uma biblioteca pública, entendeu? A gente não tem uma biblioteca pública, né? Nós tivemos, hoje a gente não sabe onde é que se encontra o acervo da Biblioteca Nilo Peçanha. Não se sabe? Não sabe, ele está aí em algum lugar, né? E aí, por exemplo, eu me lembro de há uns anos atrás, né, quando o Palácio da Cultura funcionava, de eu chegar para os meus alunos, né, às vezes de ensino médio da rede pública, não, vai à biblioteca ali no Palácio da Cultura. Eu fui. Você ia à biblioteca. Então, isso você está formando... Você pegava emprestado, deixava algum tipo de documento, lia o livro, até levava muitas das vezes e depois devolvia. Então, Rezi, você tá formando leitor. E você está formando leitor, você está formando consciência social, cidadã, né? Uma outra coisa, políticas de fomento à produção. Porque o que acontece? A gente ensaiou agora, estreou um espetáculo que começou a ser ensaiado em dezembro do ano passado. Nós estamos em julho. Então, são 8 meses mobilizando as pessoas, vários dias de semana, pessoas que saem de casa, dedicam o seu tempo, gastam com transporte. Isso é trabalho, e as pessoas às vezes não veem cultura, né, como trabalho, e não veem também cultura como parte de um movimento econômico. Por exemplo, a gente tem um espetáculo de baixo custo, mas esse espetáculo deu trabalho para a costureira,
deu trabalho para o cara que pintou o cenário. Adriano, o material que foi comprado no comércio. Eu falo muito isso. Eu venho de um setor que, infelizmente, por erros de várias gestões políticas do nosso município, do nosso estado, do nosso país, que é o setor de shows, de entretenimento de grande massa, onde isso é como se fosse custo. Cultura, entretenimento, literatura, teatro, isso não é de maneira nenhuma custo, isso é investimento. É investimento. As pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que são beneficiadas financeiramente, economicamente, seja num show, numa peça de teatro ou na escrita de um próprio livro. Exato. Entendi. As pessoas não têm essa noção. E aí a gente volta para o grande X, para o grande problema. Aí vem a questão do fomento. O grande X do problema é a falta de educação. Não, sim. Porque quando você tem um povo educado, no sentido da palavra, ele sabe discernir que isso não é custo, e sim investimento. Por isso que a gente fala, é uma frase até repetitiva minha, é a cura. A cura de uma sociedade melhor é a educação, mas não é a educação no sentido único, exclusivamente, essa questão da escola em si. A escola, ela é a origem, é onde você, pai e mãe, deixa seu filho para ser sua segunda casa e que ali pessoas valorizadas, que não são, mas pessoas para discernir, para mostrar a seu filho o que é realmente educação como um todo. Mas esse é o grande problema. A gente vive hoje com pessoas que não querem ter um país educado. Não querem ter pessoas independentes, querem que as pessoas sejam independentes. E para as pessoas serem independentes, elas precisam ter ignorância. Não saber as coisas, não saber que isso é investimento e não é custo. Não saber que quando se faz um carnaval direito, onde pessoas sérias estão envolvidas no carnaval, quando tem pessoas sérias envolvidas no carnaval, o quanto de retorno aquilo não dá. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, houve uma polêmica no Rio, que o governo, na época do ex-prefeito do Rio, não ia investir 10, 12 milhões de reais nas escolas. Eu falei, gente, que atrocidade, porque quando você fala, por exemplo, do Rio de Janeiro, bilhões de reais são investidos no carnaval. Hotel, restaurante, padaria, farmácia, as costureiras, ou seja, é um mundo. Ou seja, a perda financeira para o Rio de Janeiro seria uma atrocidade não ter o carnaval. Porque as pessoas são imediatistas, ela acha que aquilo é supérfluo. É supérfluo, talvez, para você que vai lá um dia ou que não gosta, mas para quem vive daquilo, aquilo é a vida de um ano inteiro. E aí, quando eu coloco, por exemplo, a questão... Estou dando um exemplo. É para as pessoas entenderem que, economicamente, teatro, literatura, movimentos culturais, eu dei o exemplo do carnaval, mas tem outros inúmeros no nosso país. Isso não é custo, é investimento. O poder público ele ganha muito mais do que isso. Sim. Por isso que eu falo da questão do fomento, quando eu entrei lá, né, no espetáculo, né, começou a ser ensaiado que não tem esse fomento. Em dezembro do ano passado e estreia agora em julho, né, e ter um entendimento que as pessoas sentam num teatro e assistem a um espetáculo de 1h20, que é, por exemplo, a duração, né, desse trabalho, né, 1h20, e ficam ali, nossa, mas 1h20 que precisou de 8 meses de trabalho intenso para que se chegasse até ali. E aí, o artista, ele precisa de algum tipo de fomento para que isso se viabilize, né, financeiramente, porque isso custa. E há muitas iniciativas hoje, né, que podem fomentar isso, né? A gente tem os editais, né, Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a própria Rouanet, que infelizmente as pessoas têm uma interpretação extremamente errônea, né, equivocada do funcionamento dela. Leis de incentivo, né, leis de incentivo fiscal, e aí tem também todo um entendimento da iniciativa privada dessa importância,
né? O papel da iniciativa privada também nesse Eu acho processo. que, na verdade, é a falta... E aí está relacionado também à falta de educação. Porque, né? na verdade, o que acontece dessa questão? Eu trabalho com incentivo fiscal há muito tempo. A Quatro Ventos, ela desde 2002, 2003, salvo engano, a gente já trabalha com lei de incentivo fiscal, mais a do ICMS até do que da imposto de renda. O grande problema, e aí está o ganho dos governos que fazem editais sem dependência da iniciativa privada, é porque, infelizmente, o grande valor investido pelas empresas privadas são em grandes espetáculos e de espetáculos que, teoricamente, não necessitariam desse incentivo. Esse aí é uma crítica que eu já tenho há muito tempo. Eu entendo dessas leis, tanto do imposto de renda quanto do ICMS. Então, por isso que eu sou muito a favor dos editais que o próprio poder público coloca o recurso sem iniciativa privada. Porque aí é muito mais justo, democrático, né? Muito mais democrático. Quando vai, infelizmente, para esses grandes investimentos, a Petrobras, a Vivo, a Claro, todas as outras empresas, citei algumas aqui, investem muito mais em capitais e muito mais em eventos que levem um maior número de pessoas que vão dar um retorno de mídia, né? Muito maior. E aí é uma crítica minha, pessoal, porque briguei muito tempo durante isso, porque eu lutava para que essas empresas trouxessem um pedaço para Campos, devido à importância que Campos tem toda no interior. Então, esses editais que você citou, como o Paulo Gustavo, o Almir Blanc, são um pouco mais democráticos, acredito eu, porque atinge sem o patrocínio. Agora, num ponto, e aí você me permite essa colocação, né, quando você perguntou exatamente, né, o que falta, por exemplo, Campos é uma das poucas cidades que ainda não executou a Paulo Gustavo, né? Então, então você tem uma pior, pior. Como eu te falei, eu não gosto de misturar essa questão política, mas você tocou num tema que foi a minha primeira indicação legislativa, foi a lei de incentivo à cultura, a esporte e a projetos educacionais. Eu juntei em uma só lei para facilitar para que Campos tivesse. Com 2 meses de mandato eu fiz essa indicação legislativa. E até hoje ela não foi executada. Campos é uma das poucas cidades do interior do estado, quando se diz Macaé, existe lei de incentivo. Rio das Ostras existe lei de incentivo. E Campos não tem lei de incentivo a projetos educacionais. Eu estou dando só um exemplo. Se não bastasse não executar as que já tem pelo governo federal e pelos governos estaduais, não se cria, porque Campos poderia ter os seus próprios editais. Campos tem poder de investimento para isso. Sim. De fazer a Paulo Gustavo do município, para valorizar as peças de teatro daqui, as obras literárias daqui, até para cada vez mais fortalecer a sua história. Campos é uma cidade muito rica, historicamente falando. Como por exemplo, Juiz de Fora tem uma lei municipal, né, chamada Lei Murilo Mendes. Murilo Mendes foi um poeta do modernismo brasileiro, e ele era, né, juiz-forano. Então, eles têm uma lei chamada, que é a Lei Municipal, né, Murilo Mendes, né, justamente de financiamento, né, de produções em diversos setores da cultura, né, na literatura, no teatro, na música. Por exemplo, você vai a alguns equipamentos de cultura de Juiz de Fora e você encontra livros cuja publicação foi viabilizada pela Murilo Mendes, disponíveis gratuitamente em alguns equipamentos. Então, por exemplo, você está ali, você tem direito a retirar gratuitamente um livro, né, que está ali disponível naquele equipamento. Agora, e aí isso aqui na cidade, Hélio, é um problema crônico. Não é de agora. É um problema Não crônico. É de agora. Agora se agravou, mas já vem há muito tempo, assim, infelizmente. A Paulo Gustavo, ela está em execução a passos lentos, né? Ela está em execução. Agora, em termos gerais, né, quando eu digo que é um problema crônico, é ter um entendimento que a política cultural ela não pode se restringir a um evento, né? Porque quando ela se restringe a um evento, ela não deixa legado. Eu acho que
isso é muito ruim, porque são pessoas que, de certa maneira, foram envolvidas com a arte como um todo. E eu acho que a política que deveria existir é exatamente a política na base. A gente fala muito isso, é na base, ali no início. Porque hoje, comparado a outros projetos sociais, educacionais, até de entretenimento, se você tem um recurso que não é alto e que pode ser destinado diretamente para projetos de literatura e de teatro, hoje fazer teatro e fazer literatura é barato. Perto do entretenimento de shows, por exemplo. Ah, sim, isso aí o custo não chega... Mas é barato. E o ganho educacional e político é tão grande quanto. Exatamente. Ou até maior. Então, é a falta... Eu acho que para a gente extingir, até porque nosso bate-papo aqui já até extrapolou, porque o tema é tão gostoso de conversar que passa rápido. É prioridade. Acho que tudo na vida, Adriano, é prioridade. Então, quando a gente tem uma prioridade e o fim não é interessante, porque, na verdade, para muitos gestores, eu não estou falando, só para deixar claro, eu não estou falando do município, eu estou falando no contexto geral. Para os gestores que querem cada vez mais a dependência das pessoas, ou seja, atrelar sempre a dependência, né? A falta de educação, a falta de dar a vara para o cara pescar. Ou seja, é muito melhor dar o peixe. Não precisa dar o peixe. Vai dando peixinho ali durante a vida inteira e não ensina aquele cara, ó, vai pescar, porque em vez de você pescar um peixinho, você pode pescar talvez um tubarão. Isso faz com que a gente não cresça. E isso é bem revoltante para quem lida com isso no dia a dia. E aqui, se você observar, a gente tem hoje algumas iniciativas independentes na cidade, assim, de coletivos de cultura, isso desde a cultura urbana, né, do rap ao grafite, à cultura literária, né, do livro, da poesia. A gente pode citar, por exemplo, lá no Parque Nova Brasília, a Casa Afro Raiz, né, que é administrada por uma cantora e uma fotógrafa, né, a Daiane Gomes e a Pamela Correia. E você chega na Casa Afro Raiz, você tem quadros, você tem brechó, você tem literatura, você tem eventos de bate-papo, feira literária, feira de artesanato. Olha a potência que isso tem. Muito grande. Não é? Aqui na rua Barão da Lagoa Dourada, né? Essa aqui do Liceu, o ateliê do Matheus Crespo, que está com uma exposição maravilhosa do Pablo Malafaia, que é um grande artista, né, de arte urbana e grafite da cidade, com uma exposição maravilhosa, com resultado, né, da Paulo Gustavo, do governo do estado. Fora algumas iniciativas de grupos ainda mais independentes, como esses jovens que organizam a Batalha de Rima ali embaixo do viaduto, que ocorre a cada 15 dias. Então, olha a potência que tem nessa cidade de produção artística. Falta, né? Como que... o fomento. Exatamente. Olha quanta coisa pode o investimento no fomento. Eu até gostaria de chamar a atenção em relação a essa Batalha de Rima. Olha a quantidade, você passa ali, eu fui uma vez só, e a quantidade de adolescentes e de jovens que estão ali reunidos para uma atividade cultural, olha o quanto isso pode propiciar, não só em termos de formação desses jovens, de integração desses jovens, entende? Então, é esse olhar que tem relação com a educação também, né, que precisa ser mudado, né, para que a gente realmente tenha uma cidade melhor. Gente, infelizmente a gente já está acabando o nosso bate-papo. Vou fazer aqui um jabá rapidinho. A Inocência dos Mortos, autoria, eu posso dizer, desse grande professor, desse grande escritor, muito orgulho da nossa cidade, do nosso interior lá de Travessão. Esse final de semana já em cartaz no Teatro de Bolso, você que quer ver uma peça de teatro de qualidade, pode dizer para... Vão até divulgar o nome de quem participa da beleza. peça? Sabe de cabeça aí? Sei. O espetáculo, ele tem a atuação de Lucas Machado, que é um grande ator, né? Lucas Machado, que é um grande ator daqui da cidade. Trilha sonora original para o espetáculo, composta, né, pelo Gabriel Araújo.
Contamos com a participação luxuosa no figurino da Ingrid Ribeiro, com a luz do Marcos Almeida, assistência de direção do Daniel Azeredo, autoria e direção minha. É um espetáculo que leva a gente a refletir sobre muitas questões aqui da nossa cidade, da arte e da literatura. Então, estão todos convidados para, neste final de semana, encontro marcado com a Inocência dos Mortos no Teatro de Bolso. Gente, por favor, quem trabalha comigo aqui nos bastidores, já coloca na agenda, eu tenho que ir, que eu já fiquei curioso, já com a história do livro, consequentemente da peça, e quem for a peça, obviamente, vai ter que adquirir o livro, porque os finais são diferentes. São finais diferentes. Não tem spoiler. Adriano, além de professor marqueteiro também, rapaz. É a primeira coisa que eu pensei. O livro não dá spoiler da peça, a peça não dá spoiler do livro. Tem que gastar nos dois. Gastar não, investir nos dois. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um podcast com a Elinho Naim. Obrigado pela sua paciência. Esse aqui eu poderia ficar horas e horas conversando, porque cultura, entretenimento, literatura, isso faz bem para a nossa vida e a gente deveria ter cada dia mais investimento, não só por parte do poder público, mas também da iniciativa privada, porque isso aqui é vida e vida boa. Fiquem com Deus, até semana que vem com mais Pode Falar com a Elinho Naim. Fui!